é que vocês aprendam a aplicar esses conceitos. E vocês vão lembrar, o pessoal acabou de fazer a OAB, entendeu? 2 deles vieram até falar, professor, caiu isso, Hans Kelsen na veia. Então, lembrava da aula e isso aí ajudou bastante, tá? Então, não é para agora também, é mais quando vocês estiverem também buscando e galgando o êxito na OAB, vocês vão sentir que houve de fato uma contribuição. Espera, diga. Norma hipotética fundamental. Já vou depois complementando aqui, pode ficar tranquilo. Só para a gente ter um norte, para a gente conduzir a reflexão. Então, pessoal, a nossa avaliação, ela compõe de 3 campos, 3 temas-chave, né? 3 temas-chave. O tema que a gente começa, a discussão sobretudo da hermenêutica, né? E aí uma reflexão em torno de 2 pensadores antagônicos, mas que se complementam, o Kant e o Nietzsche. Falamos uma aulinha dele rapidinho, na verdade essa aula do Kant, eu quero refrisar aqui, eu dei essa aula para as 2 turmas, na outra sala vieram poucos, quem veio, veio, mas eu vou recapitular algumas coisas importantes, por isso que quem não veio, presta atenção agora, né? Kant e Nietzsche, na sequência, o grande volume de questões da nossa avaliação é Hans Kelsen. Grande volume das 10 questões objetivas, pelo menos 6 são sobre Hans Kelsen. Tá? Teoria de Hans Kelsen. E depois as outras distribuídas aqui entre Kant e Nietzsche e o Miguel Reale. Tá? Mas pela complexidade mesmo. As questões abertas também são questões de análise de contexto e aplicação das teorias. Então, tá bem assim, tranquila a prova. Entendeu? Aplicou? Deu bom. É assim que vai mais ou menos funcionar nosso esquema de avaliação. Então, vou começar pelo início aqui. Estamos já na era moderna. Immanuel Kant, ele é o mentor exatamente do modernismo filosófico, ao lado dos empiristas ingleses e os racionalistas franceses. A era moderna com Descartes e com os empiristas culmina com a síntese kantiana. Então eu não cobrei nada disso, nem vou cobrar exatamente aqueles 2 textos que nós trabalhamos, que nós pelo menos vimos, né? E que está aí dado nesse resumão, nesse apanhado geral que eu postei como roteiro. Aí fica a sugestão, para quem tem dificuldade da leitura em letras miúdas e tudo juntinho, existe lá um site chamado I Love PDF. Você joga lá, abre em Word e aí coloca o tamanho que você quiser e amplia e dá espaço, fica melhor mesmo, tá? O que é importante entender da primeira parte aqui, Kant e Nietzsche? É justamente o exercício que nós vamos ter que fazer, e aí vai ter interpretação de texto, textos do Kant, textos do Nietzsche, que você vai procurar aplicar essa interpretação. Isso é hermenêutica, interpretar o texto dentro do seu contexto. Então, nós vimos lá na filosofia kantiana, no texto Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que vai ter reflexo direto nisso que o Kelsen vai trabalhar. Quando me perguntaram, o Mariano me perguntou o que é NHF, isso tem reflexo da filosofia do Kant, essa fundamentação, esse fundamento de validade, tá? Então, em Kant, primeira coisa, Kant, ele parte do pressuposto que todos somos seres racionais, temos a razão operante na nossa estrutura cerebral. Nossa razão, ela é operante, ela não é inoperante, ela não é passiva, como queriam os empiristas. Mas ela também não é absoluta, como queriam os racionalistas. O Kant faz a síntese perfeita. Tanto é que ele que é a terceira via. A primeira via era os racionalistas, a segunda via eram os empiristas, e o Kant veio com o criticismo. Ele critica as polarizações das 2 vias e traz a síntese. Então a razão, ela é a forma do conhecimento, enquanto a experiência, segundo a tese dos empiristas, dá o conteúdo do conhecimento. Então isso é o Kant. E nesse texto, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, por sermos seres racionais... Oi?
é a forma. E a experiência, os empiristas, é o conteúdo. Então, por sermos seres racionais, nós necessariamente deveríamos fazer sempre coisas boas, porque temos razão, temos o conhecimento racional, diferentemente dos outros animais. Mas nem sempre é assim. O que está por detrás disso? A vontade. A razão só, por mais que ela seja ativa, ela não vamos dizer assim, ela não se move, ela apenas é. Quem move a ação, segundo Kant, é a vontade. Ora, eu sou, segundo Kant, é assim. Então a razão conduz a vontade pelo caminho bom. E aí gera então essa ideia da ética, ou da moral kantiana. É a razão guiando a vontade, transformando a vontade em uma boa vontade, conduz o ser humano a agir sempre bem. Esse era o ideal kantiano, vamos dizer assim. Então, por sermos racionais, sermos dotados de razão e também de vontade que move essa razão, deveríamos agir sempre bem. E aí o Kant vai determinar que, a partir dessa razão, nós temos comandos interiores. Isso Kant chama de... Estou resumindo assim, sabe, gente? Para a gente entender um pouco do texto. E de qualquer texto que estiver ali na prova. Kant vai determinar isso. São os imperativos, são comandozinhos na nossa mente. Estão introjetados aqui. Ao invés de eu estar ligado a um comando fora de mim, isso é heteronomia. Sociais, as regras e as leis, essas leis agora vêm para dentro da minha mente, da minha consciência. E aí eu começo a agir de modo muito mais coerente e autônomo. Ao fim e ao cabo, o Kant está construindo aqui na minha mente. Porque o que baseia a minha mente? O que determina a minha mente? O imperativo. E o que diz o imperativo categórico? Ele destrincha lá em 3 imperativos. O primeiro diz respeito à vontade. A vontade. Age de maneira tal que a sua vontade possa, resumindo, valer como lei universal. Vale para você, vale para o outro. O que você não deseja para você, vontade de desejar, querer, não deseja para o outro. Olha que lei básica. Precisa ter leis maiores? Aí não precisa. Se eu viver essa lei, pronto. Já estou começando a salvar a mim mesmo e a todos. Ora, eu não desejo mal para você, você não deseja mal para mim e vivemos bem. Essa é o primeiro imperativo categórico. Não precisa que coloque uma lei. Olha, você deve agir ou querer o bem a outrem. Não, isso já deve ser um dever moral seu. Portanto, a teoria kantiana, ela é toda conduzida por uma deontologia. Ou seja, é a ética do dever. Eu devo agir assim, independente. É o dever pelo dever. Então, o primeiro imperativo rege sobre a vontade. Certo? O que eu quero para mim, desejo para o outro e vice-versa. Para resumir. O segundo imperativo, ele versa sobre a dignidade humana. Age de maneira tal que não trates nem a tua humanidade, nem a do outro como meio, mas sempre como um fim. Olha só. Então, o outro, a humanidade, a dignidade tem que estar sempre resguardada como uma grande finalidade da natureza humana. É a dignidade humana que deve estar resguardada. Então, o outro e eu mesmo não posso me tornar um meio, um instrumento. E nem fazer o outro instrumento. Isso é parte da dignidade e desse imperativo. Ele vai reger sobre a dignidade, é o mais importante. Eu incluo que é o mais importante. Tudo bem? E aí nós temos o terceiro imperativo categórico que complementa todos. Agora haja. Não só queira, não só tenha diante de si que o outro, a dignidade do outro é importante, como também haja em prol disso. Haja, execute, faça. Haja de tal modo que a tua vontade, a tua ação, mercê da tua vontade, porque está ligado, a ação sempre vai ser, não vou dizer refém da vontade, mas é a vontade que mobiliza, entendeu? Ela te leva a agir de modo a que o que você fizer para você, faça também para o outro. Entendeu? É isso. É a lei da boa vizinhança. Certo? Isso é importante. Então o Kant ele resolve tudo isso aí.
Isso são leis na minha mente que eu possa então balizar a minha conduta. E aí qualquer lei exterior fica muito leve, muito fluida. Por isso que no dia que eu dei essa aula, eu coloquei lá duas expressões latinas. A expressão conhecida, que é antiga, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E a expressão mais nova, que o Kant transforma essa dura lex em amor lex. Amar as leis. Primeiro aquelas que estão internamente. Depois as outras ficam muito fáceis de serem vivenciadas. Certo? Se eu não quero ser atropelado por um bêbado no trânsito, eu também não vou beber ao dirigir meu carro. Fechou? Fechou? É isso aí. Entendeu? Se eu não quero ser furtado, né, lá na minha casa, ou coisa, ou roubado, eu também não vou fazer isso com o outro. Fechou? Ah, eu vou olhar sempre para o outro como alguém a ser respeitado na sua dignidade. Fechou? Seja esse outro quem for. Mulher, homem, homossexual, negro, branco, né? Criança, velhos, né? Senhores, senhoras. Mendigo, drogado, prostituta, prostituto, seres humanos. Precisa olhar na sua dignidade. Entendeu? Esse é o Kant. E aí, nós temos assim o esqueleto, bem assim resumido, é onde eu vou cobrar só também, não vou mais do que isso, em Kant, tá? Os imperativos categóricos. Tudo bem? Dúvidas? E aí pouco a gente falou do Nietzsche, mas só para apresentar que o Nietzsche, ele é diametralmente contrário a Kant, em todas as medidas. O Nietzsche, ele é alemão também, então tem uma escrita e um pensamento muito coerente, muito rígido, mas o Nietzsche, ele é avesso de Kant. Ele vai por caminhos contrários. Se o Kant aqui reina o que nós podemos chamar de deontologia, pode colocar aí, pode aparecer essa palavrinha na própria deontologia, né, que é o dever, do Lust, do alemão. Dever, deontos do grego, tá? Dever. Então aqui é o Kant. Em Nietzsche é esse voluntarismo, né? É a vontade e potência. É o homem na sua liberdade, ou pode chegar na libertinagem, né? Que é o excesso da liberdade. É a liberdade, é a vontade e potência. É o voluntarismo, a filosofia da vontade de Nietzsche, né? Filosofia da vontade, podemos colocar aqui. Da vontade máxima. É para isso que nós vivemos. É sair do apolíneo, segundo Nietzsche, Apolo, verdade, Deus da verdade, e vivenciarmos o dionisíaco, o Deus do prazer, da vida, da boa vida, da anarquia, da vida livre, da libertinagem. É o bacanal, a vivência de tudo isso aí. Então é contrário ao pensamento de Kant. É possível, então poderá haver uma questão que pare sobre essa reflexão, se é possível um direito em Nietzsche, ou se é possível um direito em Kant. Direito, ou seja, um conjunto de normas em Nietzsche, já que o homem pode viver na sua máxima vontade, essa vontade potente. Então, não vou te responder, mas fica ali a reflexão, tá? E aí o Nietzsche vai fazer ali um contraponto a Kant exatamente num determinado texto. Inclusive está aí no seu resumo, né? Ele fez questão de trazer esse texto. O Nietzsche então ele vai dizer assim, ó, o que amo no homem é que ele é uma ponte. O que mais admiro no homem é que ele é um passar e um sucumbir. Entendeu esse texto, irmão? É isso. Esse texto conversa de modo contrário com o texto, o segundo imperativo do Kant, né? Guarda isso. O
que eu amo no homem? É que ele é uma ponte. Para que serve a ponte? Para eu passar por cima, para eu atravessar. Então o ser humano não é mais um fim, como queria o Kant. O ser humano, para Nietzsche, ele é meio. Ele é meio. Ele é uma ponte. Eu atravesso essa ponte. Porque o próprio ser humano, eu e todos nós, somos um passar e um sucumbir. Deixamos de existir, não somos tão importantes assim. Não somos finalidade. Nós acabamos. Show. Esse é o Nietzsche. Tudo certo? Alguma dúvida aqui? Então é aplicar a interpretação desses textos, desses clássicos, dentro da dinâmica da questão. Entender o lado de um e o lado de outro. Então, enquanto um fecha, o Kant ele fecha a conduta a partir, né, da internalização dos deveres, o Nietzsche ele amplia, ele abre a liberdade plena. E aí o Nietzsche vai trabalhar exatamente aquela metamorfose, né, que ele trabalha, da sua antropologia, né? Metamorfose, as três fases de evolução humana. Começa com a fase do camelo, saímos da fase do camelo, é o primeiro estágio, é o homem religioso, né? O homem das crenças, o homem que, em nome de um determinado ideal religioso, ele aceita todos os julgos sobre o seu dorso, né? Ou seja, o Ivan está vivendo Nietzsche na íntegra. Você corta essa parte aqui. Foda-se, pronto. Você corta essa parte aqui. Foda-se. Você viu, né, irmão? É assim, é Nietzsche, é voluntário. Quero fazer o que eu quero. E tá tudo bem, Ivan. Tudo certo, irmão. Tá tudo bem. Não tem problema algum. Beleza. Tranquilo aí? Beleza. Voltemos para o universo kantiano, né? Podemos viver de vez em quando o universo nietzschiano, mas o universo kantiano ele nos coloca mais no centro, no eixo das questões. Fica tranquilo, Ivan. Bom, tenho certeza que tu não vai lembrar dessas questões na prova, só por causa do grito do Ivan. Pronto, tá lá. Bom, a primeira fase é o camelo, o homem religioso. Nietzsche. Isso está, gente, no texto clássico do Nietzsche, que causou todo rebuliço na Europa, chamado Assim Falava Zaratustra. Minto, Assim Falava Zaratustra. Tustra. Um trava-línguas, né? E aí, a primeira fase dessa metamorfose antropológica já dei a segunda fase. É o camelo. Guarda aí, até gritei. Camelo. A segunda fase. Agora, né? O leão. Então a primeira fase é o homem religioso. A segunda fase é o leão. Ruge contra tudo e contra todos. O leão. Ele ruge contra tudo e contra todos. Leão. E ele não aceita ser montado. Ele não aceita que coloque sobre o seu dorso qualquer coisa. Ele é o rei. Mas tem um detalhe. O leão ainda está preso. O leão ainda está preso em um elemento. E portanto o leão é o homem da ciência ainda. Ele não está totalmente livre. A busca por essa evolução humana é para chegar ao que o Nietzsche chama de o Übermensch, o além do homem, o super-homem. Então no leão ele ainda não está resolvido. Por que ele não está resolvido? Porque ele ainda está preso como um homem da ciência, num princípio muito tênue entre a liberdade e a determinação. Qual é esse princípio tênue? Segundo Nietzsche, é a causalidade. O homem da ciência ainda está preso na causa e no efeito, nessa preocupação entre causa e efeito. Portanto, Taglini, o último nível de evolução será para o animal mais livre que existe. O animal mais livre, quem lembra da aula? A criança. Esse é o terceiro. É o último, o terceiro estágio. É a criança, essa sim.
Essa não tem medo de nada, não fica sopesando absolutamente nada. Ela vai, ela vive. Ela vai vivendo a sua vontade máxima. O que quer, quer. O que não tem, chora. E vai vivendo. E não mede consequências. Se vai ali ter um penhasco, ela vai para aquele penhasco, não tá nem aí, não sabe nem o que é morte. Tem alguma coisa a ver com a pureza também? Também. O Nietzsche explorou muito a pureza. Não tem não, a consciência não, mas não tem. Ele não explorou. A inocência? Pode ser que sim, mas o que é inocência? São parâmetros sociais que se colocam, né? Você vai tendo consciência disso depois. A criança, ela é inocente puramente, ela é pura, ela é isso mesmo, a pureza, mas assim, é livre. O que o Nietzsche enxergou na criança? Liberdade plena, absoluta. O que quer, quer. E chora, esperneia. O que não tem, ela vai. E não mede consequências. Não tá nem aí se vai morrer, se não vai, tá indo, vai vivendo. Ali sim é o último grau de evolução e de libertação. Fechou? Nietzsche, isso aí. Pode haver uma questão que trabalhe as 3 metamorfoses. Beleza? Tá. Agora é o dado mais auspicioso da nossa avaliação, que é Hans Kelsen. Oi? Vai. Mas vai. 2 aqui. Eu falei 2 aqui. 2 aqui, 2 ali, 6 aqui. Tirando as subjetivas, né? Ok, pessoal. Hans Kelsen. Aqui, pessoal, vamos ter um pouquinho de atenção, porque a gente trabalhou de modo um pouco mais corrido, mas eu quero parar em alguns tópicos, e exatamente esses tópicos que eu coloquei assim separado é o que vai ser cobrado, tá? Para enxugar aquele textão todo lá, certo? Hans Kelsen. Certo? Então assim, primeiramente, a contribuição de Kelsen ao direito ela é gigantesca. Kelsen transformou de fato o direito numa ciência respeitável, no sentido de trazer para ela aquilo que ela deveria se ocupar. Por isso que ele vai primeiramente trabalhar o conceito de pureza. Então, primeira tarefa do Kelsen, guarda essa informação, foi a de purificar o direito de toda mancha que não fizesse parte do universo do direito. Matiz é mancha, viu? Matiz é mancha. Matizes são manchas, certo? E a gente tem a impressão que a palavra é a matiz, é o matiz, tá? Oi. Vamos pensar nisso aí, nós refletimos isso em Kelsen. Vamos chegar lá. Entendi, Chico? Primeiro, Kelsen não vai acreditar nisso. Ele vai piamente provocar a sua teoria e vai provar que é possível. Mas, com o passar do tempo, ele vai receber várias críticas, e uma delas é de Miguel Reale, apresentando uma questãozinha para sobre essa sua questão aí, se é impossível ou não. Beleza? Vamos primeiro aqui entrar na mente do Kelsen, tentar entender, e aí a gente caminha assim. Primeira parte, primeira sessão. Conceito de pureza. A teoria do Kelsen mesmo é teoria pura do direito. Então esses conceitos aí são importantíssimos, né? Então, teoria pura do direito. Teoria pura é a obra máxima do direito. Teoria pura do direito. Então, pureza é um conceito que ele vai ter que depurar. Ele vai ter que fazer, de fato, uma revisitada no conceito de pureza. Tá? E aí, João Pedro, o conceito de pureza para Kelsen não é simplesmente um conceito verbal, ou um substantivo, na verdade, ou um verbo, purificar. É ação, é purificar mesmo, mas o quê? É fazer com que o direito se liberte de toda e qualquer influência
mancha, matiz que não esteja na sua jurisdição. Então, o que ele primeiro denuncia? Que o direito até agora, até ele, século XX já, até ele, não fez mais do que política jurídica, ética jurídica, psicologia jurídica, religiosidade jurídica. Até agora o que mais se fez no direito foi essas coisas, menos o direito. Então, ele parte desse pressuposto. Ele tem a tarefa de purificar, limpar o direito de todos os matizes ideológicos, todas as esferas. Então, é isso que ele vai fazer. Mesmo quando ele vai trazer à luz elementos que estão dados, sobretudo na religiosidade ou num certo ideologismo moral, ele vai conseguir. Aí, Francisco, eu penso que ele conseguiu fazer isso. Ainda que impossível, ele conseguiu pelo menos virar o olhar de todos para o direito com este óculos, o óculos do Kelsen. Certo? Em que medida? Então vamos lá. Então, primeira tarefa cumprida, né? O desejo dele é limpar o direito e ele vai fazer isso. Para isso, ele vai olhar exatamente para aquilo que o direito tem de objeto próprio. Para Hans Kelsen, então, para começar a conversa, o direito não estará preocupado ou interessado em justiça, em discutir sobre o que é ou não justiça. Isso deixa para a filosofia. O direito não estará interessado em discutir sobre os efeitos de uma norma na sociedade. Isso deixa para a sociologia. Está entendendo? O direito não estará preocupado em entender se aquela norma ela é moralmente boa ou má, ou ruim. Não, isso deixa para moral e para ética. Perfeito? O que o direito tem que fazer? Ele tem que olhar para aquele que é o seu objeto mesmo. E para Kelsen, o único objeto do direito é a norma. Fechou. É a norma. Olha para a norma. Olha para a norma. O direito, vocês são tecnólogos das normas. Só. Entender como elas funcionam. Entender como elas se engendram dentro de um sistema, dentro de um arcabouço, dentro de um que ele chama ordenamento. Isso é o que o direito vai se preocupar a partir de Kelsen, então. Entendeu, Mariana? É isso. Foca na norma e esquece o resto. E ali, ô Francisco, vai estar a impossibilidade que muitos vão... Como é que é assim? É o chamado idealismo kelseniano, né? Ou utopia kelseniana. Poxa, como se o direito é só norma. Para Kelsen é, e nós vamos entender isso. E ele provou que é. Pode ser assim. Pronto. Então a norma é o grande mote. A norma será o objeto específico. Nem está aqui, mas é bom colocar aí, reforça aí. Para Kelsen, exclusivamente, única e exclusivamente, a norma é o objeto do direito e só. Norma. Bom, a partir daí, né? A partir daí, o Kelsen vai começar a entender a norma. Entender então o objeto. Entender o objeto. A norma, vamos entender esse objeto. Como é que funciona? Como é que ele é construído? Como é que ele se engendra? Como é que ele vai sendo dinamizado para a própria esfera jurídica. E aí, essas duas palavrinhas, esses dois conceitos, é o ponto mais importante da teoria pura do direito. Não é a norma, não é o conceito de pureza, muito menos a norma hipotética fundamental, a NHF. Ela é, por excelência, o objeto. Mas para se entendê-la, é preciso entender essas duas palavrinhas, esses dois conceitos. Dinâmica e estática. Dinâmica e estática. Pelo próprio conceito já fica fácil entender. Dinâmica, movimento, estática, parar, inércia. Lei da física. Certo? Leis de Newton. Então até aí tudo bem.
Só que precisa entender uma coisa. O Kelsen vai falar de dinâmica e estática em dois âmbitos, e é aqui que mora o perigo. Numa interpretação da prova, são 6 questões sobre Kelsen, interpretação ali, você entender como é que funciona isso. De repente aquela questão está perguntando sobre a dinâmica no âmbito jurídico, e você está tentando responder no âmbito normativo. E aí você erra, tranquilo, você vai errar. E vice-versa. Às vezes aquela questão está perguntando no âmbito normativo e você está respondendo no âmbito jurídico. Porque por... Eu vou explicar cada um deles. Porque por uma certa... Corta isso que eu vou falar aqui agora. Uma certa sacanagem, eu fiz esse embaralhamento mesmo. Para ver se vocês estão aplicando bem os conceitos. Entendeu? Então, vamos lá. Cada um. Então, imagine que nós estamos olhando, primeiro, né, a ciência jurídica. O direito. E o que faz parte do direito? A norma. Então isso está dado, isso já está positivado. Por isso que o direito em Kelsen chama de direito positivo. Já está afirmado. Pósito do grego é afirmação. Já está afirmado. Então você tem a norma como único objeto do direito. E a ciência do direito? É ela quem está para as normas. Da mesma forma como a matemática está para a álgebra, assim como a medicina está para as patologias e a psicologia está para a alma. A ciência da alma é a psicologia. Então o direito é a ciência das normas. Então o direito, enquanto ciência, há nele os 2 princípios inerentes, porque o direito é uma ciência aplicada, então ela é sempre teoria e prática, não é assim? Então, para entender a dinâmica estática no âmbito do direito, ou no âmbito da ciência jurídica, eu entendo dessa maneira. No âmbito da dinâmica jurídica, o direito no seu processo, dinâmica, enquanto as normas estão sendo feitas, analisadas, emendadas, reemendadas, provocadas, anuladas, refletidas, está no seu processo. Esse caminhar da ciência jurídica, ó. O advogado está ali trabalhando no processo, montando as coisas, né? Buscando argumentos, né? O poder legiferante está fazendo as leis, está modificando leis, alterando. Isso é um momento no seu processo o quê? Dinâmico. Até eu acho que é fácil entender. Aí eu estou falando no âmbito geral do direito. Estou falando na ciência jurídica. Esse é o primeiro âmbito. É a primeira camada. Ficou claro aqui? Dinâmica, ó. Processo. Vai, ó, processo. Direito no seu processo. Agora, quando ele fala da ciência jurídica no seu momento estático, é quando as normas já estão dadas, já estão prontas. A norma vigente, já está pronto. Depois de uma série de processos dinâmicos, a norma se torna a norma. Pronto, aqui chegou no ponto central. Esse objeto do direito, ele não é um dado pronto. Ele se fez, mas depois ele se realiza como norma. Pronto, é o seu objeto, é o momento estático. Pode dizer, Gabriel, pode perguntar. A dinâmica, ela seria, no caso ali, o que proporcionaria as normas, que faria as normas, ou seria o contrário, Não. as normas que fariam a dinâmica? Calma, é o processo. É o processo que faria as normas. Perfeito. O processo. É isso que você falou mesmo, o processo. A pergunta você mesmo perguntou, você mesmo fez e mesmo respondeu, e eu confirmei. É isso aí, você está entendendo. Estática. A norminha já prontinha ali. Fechou. Até aí é o primeiro nível, a primeira camada. Certo? Aí agora vem a segunda e a mais importante camada. São só 2 camadas. Estática dinâmica no âmbito geral do direito
E agora você olha para essa norma que acabou de ser feita, e agora ela está dada no seu momento estático, e do seu momento estático enquanto norma, ela agora se abre de novo em estática e dinâmica. Aqui que nós temos que entender. É a engrenagem por dentro da norma. A engrenagem por dentro da norma. Tudo bem? Por quê? Porque não está certo isso? Não estou entendendo isso? A dinâmica é tipo a norma. Tá estranho. Tipo assim. E Como se fosse um julgamento. nesse processo todo, ela sendo usada como movimento, em ação, em movimento, é isso que eu quis dizer. E mesmo quando ela está sendo produzida, tudo movimento. O estático nesse momento. A dinâmica vem antes e depois do estático. Sempre, claro. O que o Kelso está querendo dizer? A norma não pode surgir do nada. Ela tem um processo. Ela começa e tem um fim. Nesse final, ela já está no seu momento estático. No seu fazimento, né, sua factura, ela então se faz como um processo dinâmico. Até aí? Então olhamos, agora vamos olhar para a norma. E dentro da norma, lembra a metáfora do relógio? Dentro da norma, que a norma é o relógio, dentro estão as engrenagens. Agora a gente vai começar a entender como que essa norma ela funciona, como um relógio funciona. E para isso você vai ver que há movimentos, há dinâmica e há momentos estáticos. É aqui que mora o perigo, é aqui que vocês vão ser chamados a aplicar. É complicado mesmo, é assim que funciona. Nossa, já teve umas asserções sobre isso. Tem asserção razão sobre isso aí. O erro tá certo já. Acertar todas não, mas errar todas. Vamos lá. Pode ser hoje. No final vocês vão. Nossa, vou dar risada. Pode ser hoje. Bom, gente. Da gente. Dinâmica e estática agora no âmbito normativo, ou seja, no âmbito da norma. Agora estamos no objeto. Agora aqui com muito cuidado. Quem imprimiu ali? A Mariana eu sei que imprimiu. Presta para mim o texto, Mariana, só para eu vou apresentar para vocês. Já marca aí, Mariana, deve estar o texto. Isso aqui eu vou falar. Eu vou fazer duas. Nossa, Isso era esse 1000 é maior, páginas, né? né? Diz assim, Isso cara, era podia 1000 ser páginas, maior. né? Olha aqui. Mas tá até separadinho aqui, ó. Estática, jurídica, dinâmica, tudo bacaninho. Na quinta sessão. É a partir da quinta sessão, ó. Já marca a quinta sessão como a mais importante, ó. Aqui, ó. Aqui pra frente. Quer ver que é? Ó, no final da noite fica mais barato. Ô, pessoal, eu só troquei os termos aqui, ó, mas não muda muita coisa. É fundamento de validade e fundamento de conteúdo, tá? Eu fiz assim, oferece conteúdo de fundamento e validade. Quer dizer, oferece fundamento de validade e conteúdo aqui, tá? Eu embaralhei aqui, eu troquei aqui. Só isso que eu queria corrigir com vocês. Fundamento de conteúdo e fundamento de validade. As duas palavrinhas-chave são importantes. Tá? Então, beleza. Então, gente, olha só. Quando o Kelsen está olhando para a norma agora, para entender tanto o seu princípio dinâmico quanto o seu princípio estático, no fundo, o Kelsen, ele está perguntando aqui, a grande questão que está pairando aqui, é aquela assim, o que faz a norma valer como norma? O que faz? É alguém que manda ela valer? É alguma coisa? Que coisa é essa? Então vamos lá. Para ele responder isso, é que ele vai analisar a norma na sua, podemos dizer assim, intestinidade, lá no seu intestino normativo, lá na sua forma mais interna. É a engrenagem do relógio. Tem que abrir o relógio para ver como é que funciona o negócio. Ele vai responder isso. Então, Kelsen parte do pressuposto, isso aqui é o grande legado, né? Isso aqui é a lei de Kelsen, pode ser colocado assim. A lei de Kelsen.
só uma norma gera outra norma. Calma. É a lei primeira. Ainda não é estática. Essa seria quase que a hipotética fundamental. Só uma norma gera outra norma. Coloca isso aí, destaca isso aí. Só uma norma gera outra norma. O que ele quer dizer com isso? Que não há possibilidade de uma norma ser válida porque alguém disse que ela vale, ou porque um ser sobrenatural diz que ela vale. Então, quando Kelsen está trabalhando, perguntando sobre a dinâmica estática no âmbito normativo, a primeira pergunta que ele está respondendo é a seguinte, né? O que faz uma norma valer? Se a pergunta na prova fosse essa, o que faz uma norma valer? Justifique. Para Kelsen, justifique. Pronto, matou a charada. O que faz uma norma valer como norma? Uma outra norma, ou seja, a norma superior a esta. Ponto. Visto que, aí você justifique, visto que para Kelsen não há pessoalidade da norma. A norma é o grande objeto do direito. E o que há é um ordenamento hierárquico. Uma engrenagem em que a norma superior vai sempre determinar a norma inferior ou subalterna. Ponto final. Fechou? E aí, vamos lá. Como é que ele vai classificar? Classificar da seguinte maneira: há duas classes, duas características desse ordenamento. Normas que oferecem fundamento de conteúdo e validade, ou de validade de conteúdo. Essa é uma classe de normas que eu tenho que aprender a detectar. Normas que vão oferecer fundamento de conteúdo e fundamento de validade, né? Fundamento de conteúdo. Professor, você já está falando sobre a parte normativa? Já tô aqui já. Então, quando ele está perguntando pela parte normativa, do âmbito normativo da dinâmica da estática, ele está respondendo a essa questão: o que faz uma norma valer? O que faz uma norma ter validade? O que ela produz como verdade para valer? Fundamento de validade, de conteúdo, fundamento de validade. Então, O estático do normativo é o fundamento de validade. Isso. Não, as duas, conteúdo e validade, Você não está lendo o conteúdo aqui? Fundamento sobre a validade. Ué. Então, a norma agora, no seu princípio estático, é o conjunto de normas, na verdade. Conjunto de normas, não é só uma só não. É um ordenamento, é um monte de normas. Pelo menos duas, ou mais. Uma que tem que ser maior e outra menor. Então, no ordenamento, o princípio estático está onde? Está da seguinte forma: quando a norma superior ela oferece a norma inferior ou subalterna fundamento de validade e de conteúdo. Ponto. Essa é a regra. Então poderá haver alguma questão que haja um monte de normas embaralhadas lá. Você primeiro vai ter que detectar qual que é a norma superior daquele monte de normas, para depois analisar, mas espera aí, essa norma superior está oferecendo validade? Sim. E também conteúdo? Sim. Então você tem que decidir se ela estará no seu momento estático ou dinâmico, seu princípio estático ou dinâmico. Se ela oferecer fundamento de conteúdo, de validade de conteúdo, ela está no seu princípio? Tá, normativa, é a norma. Estático, lá. Princípio estático. Exemplo,
Vai, Pedro. Isso que eu ia perguntar mesmo. Eu também. Tá. Certo. Vamos lá. Eu não vou me trair aqui, que eu ia dar um exemplo que ia estar na prova. Não vou fazer isso. Diga, Marrom. Ah, tá bom, não, faltou assim, ó. Que horas são? Que horas são? Faltou assim, ó. 45. Então vamos lá. Oi. Um exemplo que pode pegar. Que pode cair semelhante. Vamos imaginar que nós estejamos no mundo, no universo musical. Universo musical. Universo musical. Então existe algumas leizinhas no universo musical. Ó, saber ritmo, saber campo harmônico, saber melodia, saber métrica, tocar bem piano. Conjunto de normas. Estamos no mundo, no universo musical, e tem essas leizinhas. Leizinhas. Aí você primeiro tem que determinar qual será superior, qual será inferior. Então imaginemos que tocar bem um piano, um instrumento, significa que eu tenho que saber o quê? Harmonia, melodia, campo harmônico, ritmo, métrica. Olha, sob o guarda-chuva de tocar bem, essas outras conhecimentos ou leizinhas que eu tenho que cumprir, acontece. Por exemplo, eu sou um músico razoável, eu não sou músico profissional, sou músico amador. Pergunta pra mim se eu sei ler partitura. Não sei. É obrigatório saber ler partitura pra tocar bem um violão? Ah, tem uns caras que tem um dom lá e toca que nem melhor até que os caras que sabem ler, tá vendo? Mas tá ali as leis, ó. Então, tocar bem se torna a lei máxima. As outras coisas vão ajudar. Agora, então qual que é a validade? O que a harmonia e tal ofereceu? Ou o que tocar bem ofereceu a essas outras questões? Validade, ó. Para eu tocar bem eu tenho que ser músico. Eu tenho que tocar bem mesmo uma música. Tem que tocar bem um instrumento. Opa, isso é lei máxima. E aí acontece o quê? Na harmonia. Se eu souber a harmonia, eu vou tocar bem? Se eu souber métrica, eu vou tocar bem? Sim. Se eu souber... Então, ou seja, aqui nesse rol de normas, eu tenho as duas coisas. Tanto a validade, validou que eu toco bem, quanto o conteúdo. Olha, harmonia é conteúdo da música, métrica é conteúdo da música, por aí vai. Entenderam? Aqui eu estou numa norma estática. É óbvio que é estático, porque tudo está relacionado. É óbvio que a música, guarda-chuva da música, de tocar bem, ser um bom músico, melhor dizendo, ser um bom músico, tocar bem um piano, tocar bem um violão, que seja, corrobora saber teoria musical. Show. Aqui está cheia. Esse exemplo você percebe o quê? Tanto a validade quanto o conteúdo estão juntos. Então eu estou no princípio estático. Eu não preciso ficar pensando muita coisa. Eu estou falando de que aqui? Ah, professor, de música. Harmonia é música, métrica é música, etc. Campo harmônico é música. Então tá tudo certo. Tá tudo resolvido na música. Entendeu? Princípio estático. A norma de ser um bom músico foi cumprida. Princípio estático. Não precisa esforçar muito se... Ah, mas o que é tocar bem música? Qualquer um desses pontos aí leva você a tocar bem uma música, a ser um bom músico. Então guarda a regra. O princípio estático normativo é quando a norma superior oferece tanto fundamento de conteúdo quanto fundamento de validade. Ou validade no primeiro e conteúdo depois. Um encaixa na outra. Tudo bem? E aí nós temos o momento, o princípio dinâmico. Por que dinâmico? Aí o teu cérebro tem que fazer a junção. Porque vai faltar
ao ordenamento um pé. No princípio dinâmico, Pedro, no princípio dinâmico, a norma superior só oferece fundamento de validade. Só valida, mas não oferece conteúdo. Não oferece o conteúdo. E aí você tem que perguntar o quê? Por quê? O quê? Para complementar a norma. E aí você dinamizou o seu cérebro a entender o que você tem que fazer. Exemplo, né? Vou ficar no mundo da música aí, das normas musicais. Ivan, toque. Sim, e aí, professor? Mobilizei. O que? Tocar o quê? Você quer a nona sinfonia de Beethoven? Você quer o quê? Um sertanejo universitário? Não, jamais. Você quer o quê? Entendeu? Pronto, ó. Mas eu validei, eu dei uma ordem. Se vira, você vai ter que fazer. Validade, como norma. Pronto. Mas eu dei o conteúdo? Ofereci o... Não. Você sabe que eu tenho que cumprir alguma coisa, porque é norma. Mas não sei o que. Aí eu tenho que colocar o processo dinâmico de raciocínio, lógico, para entender o que a norma precisa ser feita. Comando. Aí eu estou no princípio dinâmico, dentro da norma. É isso. A regra é, no âmbito normativo, ofereceu validade de conteúdo, estágio. Ofereceu apenas validade, dinâmica. E se ofereceu apenas conteúdo? Não é norma. Não tem nada a ver com o direito. Certo? Tudo bem? Como confundir o conteúdo? E? Hã? Como confundir o conteúdo? Tem. É preciso amar as pessoas como se não houvesse. Parece que é uma lei, olha, eu preciso amar as pessoas, olha que legal. Se a norma tá no texto normativo, não tá. Então é poesia. Eu cumpro se eu quiser. Não me obrigaram a cumprir isso. Entendeu? No fim de tudo, o Kelsey está demonstrando que é preciso chegar a essa compreensão aqui, ó. NHF. Aquilo que ele denomina como norma hipotética fundamental. Aquilo que está pressuposto, mas não está explícito. Sobre qualquer norma, sobre qualquer norma, ela está lá. A única norma que dá validade a todas. Obedeça às normas. Fechou? Obedeça às normas. Aquela norma que dá validade a todos. Ela é supra. Ela é apenas pressuposta. Ela é suposta antes. Mas ela não é explícita. Ela está dada lá. Quando ele diz isso, ele está tirando da responsabilidade do agente legiferante ou de um Deus a capacidade de transferir poderes à norma. A norma só gera outra norma. A norma só dá poderes a outra norma. E qual é a norma que dá poder à norma toda, a todas as normas? Obedeça às normas. Essa é a hipotética fundamental. Então, dentro do ordenamento kelseniano, ela está aqui ainda. Aqui está a Constituição, aqui pode estar qualquer outra norma subalterna. Mas se isso aqui não fazer valer o que está abaixo dela, não vale como norma. Vira poesia, vira prosa, vira literatura, vira moral, vira qualquer outra coisa. Mas norma não vira. Então, Kelsey conseguiu trazer assim uma lucidez para o direito, na medida em que o direito é norma. Aí o colega lá, ele vai postar esse, só assim, posta aí o áudio, o pessoal tirou depois, aí vai poder ter um aparato aí, né? Beleza? Entenderam isso aí? Isso tudo faz parte de um ordenamento. O que é um ordenamento? Só para marcar novamente.
um conjunto hierárquico de normas, onde há sempre uma superior, que vai determinando, oferecendo ou fundamento de validade de conteúdo ou só fundamento de validade às demais. Então há normas de primeira classe, que são essas que estão no seu princípio de estático, e há normas da segunda classe, que é mais difícil de detectar, que estão no seu princípio dinâmico. Perfeito, gente? Certo. Pode perguntar. Talvez você no princípio dinâmico não tem como a norma superior oferecer apenas princípio de conteúdo sem a validade. Não. Em Kelsen não, e não há. Logicamente não há. Por quê? Marrom, sabe por quê? Porque o que é norma? A norma é algo que tem que valer. Se ela não vale, então ela não é norma. Imagina algo que não valha como norma, então não é norma. Então a base de validade tem que existir. Agora, se ela oferece um conteúdo ou não, aí é outra história. Ela não é obrigada a oferecer conteúdo. Certo? Professor, Pois. outra dúvida, não vai ser isso, mas... Vamos lá. E se tiver só conteúdo? Porque ele é conteúdo de validade e não é só validade. Se tiver só conteúdo... É o que o Marrom perguntou, não é norma. É um texto, é uma poesia. É uma recomendação. Uma recomendação. Pode colocar a música. Hã? Se pode. Pode até acontecer que vá parar a música lá na prova. Como questão. Mas isso aí E o Miguel Real? também pode. E o Não é Miguel? possível. E o Miguel? Não é possível debaixo do sol. E o Miguel? Ok. Por fim, pessoal, para não estendermos mais, Miguel Reale. Bem objetivo, tá, gente? Miguel Reale. Ó. Reale aqui, ó. O que prega Reale? É ele quem vai fazer essa conversa com o direito contemporâneo e demonstrar aí algumas lacunas, não só ele, como vários outros, lacunas do pensamento kelseniano. Isso, muito obrigado. Lacunas do pensamento kelseniano. O Kelsey fez uma coisa bacana, de fato, o direito tinha que ser uma ciência mais sofisticada, mais voltada às suas coisas próprias. Kelsey ajudou muito o direito a evoluir e a ser pensado como essa engenharia. Beleza. Mas daí para querer o direito sem ter influências e o seu objeto, que é a norma, sem ter influências do meio, da cultura, aí já é demais. Então essa é a crítica de Reale. Primeiro, resumir aqui a teoria do Reale é o tridimensionalismo jurídico. Mas o Reale faz parte da cultura, de uma corrente, enquanto o Kelsen provocou o positivismo jurídico, o Reale, como outros também, a escola de Marburg, por exemplo, tendeu para o culturalismo jurídico, ou seja, o direito e a sua cultura. Mas o Reale foi aquele que mais trouxe lucidez para se pensar o direito num circuito interessante desse culturalismo. Qual era o circuito? Então, para Miguel Reale, o direito ele não se resume apenas na norma. Não se resume apenas na norma. Tá? O direito não pode ser resumido apenas na norma, como quis o Hans Kelsen. Ele reduziu o direito ao normativo, empobreceu o direito. E aí, então, o Reale vai dizer, não, é preciso pensar numa tríade, numa tríplice coroa, né? Para Reale, não é apenas norma, como queria Kelsen. Agora é preciso pensar o direito em uma realidade trina. O Galo agora tem tríplice coroa? Não, né? Hã? Conseguiu, né? Depois de tanto tempo atirando, o primeiro time do Brasil que conseguiu foi o Cruzeiro. Só o Cruzeiro tinha. Agora Cruzeiro e Galo. Tá bom. E o Galo foi fundado em 2013. O Galo foi fundado em 2013. Tem que levar isso aí em conta. 2013 não, né, meu irmão? O Ronaldinho fundou o Galo. Ah, eu concordo. O Ronaldinho é top. Eu sou pai. Esse cara. Mas vamos lá. Vamos aqui, depois eu volto no Galo. Esse cara eu queria no Cruzeiro, Ronaldinho Galo. Vamos lá. Essa tríplice coroa realina, ou
triângulo realino. Está aqui, ó. Se a gente fala em pirâmide kelseniana, podemos falar no triângulo realino. Pode acontecer que apareça essa expressão na prova. Então vocês vão saber que estou falando da tríplice, do tridimensionalismo jurídico de Miguel Reale. Então, o direito, ele assume essas três realidades: o fato, o valor e a própria norma. Essas três realidades transformam e provocam o fato jurídico. Por quê? O fato isolado é apenas um fato, é sociólogo, é sociológico. O sociólogo dá conta. Alguém deu um tiro em alguém aí fora, matou alguém, um fato sociológico. Alguém roubou alguém, é um fato sociológico. Alguém estabeleceu um contrato nupcial. Já falei contrato, aí já entrou no jurídico, porque entrou a questão da norma. Mas alguém casou-se com alguém, é um fato, é um casamento, um fato social. Vou dar também exemplos positivos. Beleza. O que faz esse fato ser jurídico? Se, mediante esse ato, essa ação social entre dois indivíduos que se casam, há um documento jurídico que comprove essa união em cartório. Então aí já a norma que rege, por exemplo, o regime de matrimônio no nosso país. E consequentemente esse fato só se tornou norma porque ele tem um valor social, tem um valor individual gigante. Não teria importância para o direito. Então, segundo Miguel Reale, o direito tem que ser pensado nessa tridimensionalidade: fato, valor e norma. Fato, norma, fato, valor, valor, fato, norma. Faz. Tanto faz. Certo? Obrigatoriamente tem que ter os três. Tá? É isso, claro. E aí, o fato, quem vai dar conta? Ou seja, qual que é a contribuição da sociologia? O valor, a filosofia, ou seja, a axiologia. E a norma, a ciência jurídica. Como que se aplica isso aqui? Simples. Vocês estão fazendo um trabalho sobre isso. Qualquer fenômeno social, qualquer fato, qualquer coisa, você, à luz do triângulo realino, você pode enxergar o fato jurídico. Desde que esteja garantido nesse fato a própria situação de fato, a própria norma e o valor que está ali, dado. Lembra dos exemplos lá dos slides? Primeira situação, a situação de uma moça de 19 anos que realiza o aborto. E aí? Aí vai a julgamento. E ela é condenada. Aí 3 amigos são chamados a conversar sobre esse fato. Fato. E aí um diz, não, tá certo, ela descumpriu uma regra. Opa, dimensão normativa. O outro vai dizer assim, não, mas nunca vi nesse país alguém ser preso porque praticou o aborto. Nunca isso é realizado. É o dado sociológico. Estou olhando para a realidade social do Brasil e viu que isso não levou ninguém para cadeia. E aí vem outro e fala assim, não, mas tem as questões de valor da vida aí embutidas, valor também da dignidade dessa mãe de 19 anos aí, com tantos filhos, mais um, não consegui criar. Valor é o dado filosófico. Tem que se refletir um pouco mais. Reflexão, filosofia. Então as 3 dimensões dadas num exemplo. Pode haver que aconteça isso na prova e a você analisar um exemplo. Certo? Um outro fato, a eutanásia. Acabamos de, vocês acompanharam aí, Antônio Cícero, poeta brasileiro,
foi para a Suíça para se matar, para ser se provocar a eutanásia. E aí? Pode ser que esse fato venha à prova. À luz da filosofia de Reale ou à luz da filosofia de Kelsen, vocês serão chamados a explicar. É só aplicar a teoria. É isso. Professor, só dá um geralzão do Reale? Qual? Do Miguel Reale? Norma, fato e valor. Aplica isso. Só, é bem objetivo. Ó, lembrando sempre, ó. Viu, Gabriel? Lembrando sempre o quê? Ó, Gabriel não, Isabelle. Agora é Gabriela, Isabelle. Ó, lembrando sempre, ó. Fato, sociologia, valor, filosofia, norma, direito. Ou ciências jurídicas. Com isso, presta atenção, não é que Miguel Reale é contra totalmente Kelsen. Quando ele está falando de norma, ele está usando exatamente o Instituto Kelseniano. Não está certo. O Kelsen trouxe para nós a norma limpinha. É aqui, coloca ela aqui. Mas não podemos entender que a norma ela está longe do fato e nem longe do valor. Elas estão juntas. O Kelsen separou, quis separar Reale junto. Mas aproveita aquilo que o Kelsen desenvolveu no direito, questão normativa. Tá? Se houver uma questão que Reale é contra Kelsen totalmente, isso já é errado, isso aí. É falso. Beleza? Acho Isso aí, gente. até que o Kelsen